O PPS entregou hoje na PGR, a Procuradoria-Geral da República, pedido de investigação contra o ministro do Turismo, Pedro Novaes. Na ação, o PPS argumenta que há fortes indícios de que o ministro sabia do esquema de corrupção que desviou pelo menos 3 milhões de reais do Ministério. O desvio resultou em 38 pedidos de prisão efetuados pela Polícia Federal na Operação Voucher. Pedro Novaes falaria hoje a uma das comissões da Câmara, mas cancelou o compromisso. Fabrício, você tem mais informações sobre essa iniciativa do PPS, não é isso? Ariadne, nós estamos aqui justamente o autor desse pedido, né? Quem apresentou isso, o deputado Rubens Bueno, do PPS, que está aqui com a gente para conversar sobre o assunto. E o ministro Pedro Novaes viria hoje à Câmara, não pôde, parece que cancelou, né, deputado, exatamente. E o que é exatamente, então, que o partido, o que o senhor, com esse pedido, busca realmente agora com a apresentação, com essa abertura desse processo? Olha, eu lamento, até porque o ministro deveria estar aqui convocado. A Inglaterra, o primeiro-ministro vai toda quarta-feira ao Congresso prestar contas dos seus atos. Aqui uma convocação do ministro parece que vai cair o mundo, vai acabar o mundo. E isso não é uma realidade. O Congresso tem que se impor, porque um dos papéis principais, ou dos seus dois principais papéis, um é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Saber para onde está indo tanto dinheiro que nós pagamos de impostos e que o governo não quer dar transparência. A gestão moderna exige transparência. Neste caso do ministro, foi comunicado pelo Tribunal de Contas da União, foi comunicado pela Polícia Federal e não tomou nenhuma providência com relação a fazer com que aquilo acontecesse da sua autoridade, ministro. Resultado, aí aconteceu a Operação Voucher. Isso podia ter sido evitado se o ministro tivesse usado da sua autoridade e do seu dever para poder efetivamente cumprir com o seu papel de fiscalizar o que está acontecendo dentro do seu ministério. E isso não aconteceu. Por isso nós entramos com uma representação junto ao Procurador-Geral da República para que ele faça os procedimentos e que investigue efetivamente se houve crime de prevaricação. Uma parte dessas explicações espera-se que o ministro vá dar nessa quarta-feira, né? Que ele adiou o que ele seria, esse convite, esse depoimento que ele daria aqui na Câmara dos Deputados, ele adiou, que seria marcado para esta terça, estava marcado para esta terça-feira, passou agora para quarta-feira. E nós vamos ouvir um dos vice-líderes do PMDB, o deputado Marcelo Castro, PMDB do Piauí, sobre isso. Deputado, essa é uma denúncia que se levantou, uma suspeita grave sobre o ministro Pedro Novaes. Qual é o posicionamento do partido em relação a isso? O partido já analisou essa denúncia e que resposta que tem para dar ao partido e o próprio ministro quando vier agora nessa quarta-feira para prestar os esclarecimentos aqui na Câmara? Um esclarecimento. O ministro não cancelou de livre e espontânea vontade o depoimento que iria dar hoje aqui na Câmara. Foi um entendimento entre os líderes de que ele viria amanhã para prestar todos os esclarecimentos a 3 comissões que vão funcionar conjuntamente. A Comissão de Turismo, a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão de Fiscalização e Controle. E mais, é uma postura que o PMDB tem assumido desde o início. Qualquer denúncia, qualquer suspeita, o próprio PMDB tomaria a iniciativa de convidar o ministro para vir aqui à casa prestar todos os esclarecimentos. Por quê? O maior dever, a maior obrigação de um gestor público, de uma pessoa que assume um cargo público, é de esclarecer, de prestar contas a esta casa e à população brasileira de todos os seus atos praticados, minuciosamente, com detalhes e de maneira cabal. E aquele que não for capaz de dar os esclarecimentos que a sociedade necessita, precisa, e que esta casa tem o direito de tê-los, esta pessoa não estará habilitada, não estará à altura de permanecer neste cargo. Então, o nosso ministro Pedro Novaes, do PMDB, é o maior interessado em vir a esta casa, se prontificou desde o primeiro instante e virá amanhã com todos os esclarecimentos que esta casa precisa. Fabrício, eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Rubens Bueno. Deputado, amanhã alguns parlamentares de oposição vão fazer um movimento aí no Salão Verde na tentativa de coletar assinaturas para a CPI da corrupção. Como é que ficam aqui os trabalhos na casa se essa CPI não sair? O senhor acha que vai ter clima para a votação até o final do ano? Olha, primeiro eu preciso dizer a você, eu fui líder aqui em 2001
E nesse período eu fiz um levantamento sobre as CPIs que estavam acontecendo ou que já tinham acontecido na casa. E exatamente nesse período em que funcionava a CPI, a Câmara dos Deputados sempre teve um rendimento muito maior com relação à votação de projetos de lei. Não é o que está acontecendo agora. Não tem CPI, não se vota nada, a não ser medida provisória do governo. Que, aliás, não deixa investigar e que também não deixa legislar. Até porque agora tem aqui a tal do projeto de contrabando, que vai numa CPI, numa medida provisória, que não tem nada a ver. Então nós temos também que acabar com isso. O parlamento tem que saber o que é urgência e o que é relevância, que está previsto na Constituição, e medida provisória é baixada toda hora. Aliás, era comum o PT falar disso, né, com relação aos governos anteriores, que era muita medida provisória. Agora, eles são campeões de medida provisória. Era também sempre crítico com relação à corrupção ou denúncia no governo. Hoje são aqueles que botam a sujeira embaixo do tapete. Eu até louvo o deputado que está falando, o vice-líder do PMDB, louvo e até que de repente o PMDB assumiu o governo. Quem sabe eles começam a criar coragem de vir para cá e prestar os esclarecimentos. Não foi assim com a Erenice Guerra, não foi assim com o ministro Palocci, não tem sido assim em regra geral. Então o governo trata com 2 pesos e 2 medidas. Nós queremos efetivamente uma comissão parlamentar de inquérito para investigar para valer, para que esta investigação possa chegar à documentação necessária para que o Ministério Público mande a Justiça apurar definitivamente e julgar esses casos. De outro lado, acionar a AGU para que ela possa buscar o dinheiro que porventura foi desviado. E na outra ponta, junto com o PMDB e junto com aqueles que querem construir esse país melhor, fazer um novo modelo de gestão para que isso não volte a acontecer. Até porque isso aqui está virando exatamente um saco de caranguejo. Você puxa vem um monte de caranguejo pendurado. Tamanho é o número de escândalo que todo dia afeta o governo e com isso constrange o país enquanto cidadão, enquanto país livre, que paga impostos, que quer ver o governo funcionar e funcionar com políticas públicas, o que não está acontecendo. Até porque até agora o governo só fala em corrupção, só se defende de corrupção e está paralisado do ponto de vista da gestão. Aqui no Congresso nós queremos funcionar com CPI e votando projetos importantes para o país. E agora eu pergunto ao deputado Marcelo Castro, quais são os riscos de uma CPI com essa distensão toda dentro da base aliada? Bom, primeiro eu quero fazer aqui um esclarecimento. Essa questão dessa suspeita, possível corrupção que ocorreu no Ministério do Turismo, com essa emenda que foi para o Amapá, que foi executada por essa ONG, IBRASE, Instituto Brasileiro de Infraestrutura Sustentável, isso é uma emenda e um empenho ocorrido em 2009. É bom que fique claro para a opinião pública. O ministro Pedro Novaes, do PMDB, assumiu o governo agora no governo Dilma, em 2011. E desta emenda que o IBRASE estava executando, já tinham sido liberadas 3 parcelas, e o ministro Pedro Novaes, com o Colbert Martins, liberaram a última parcela, com todos os pareceres favoráveis à liberação. Então não há de se estranhar nada que tenha sido feito nessa gestão do PMDB. Quero deixar isso aqui claríssimo para não ter nenhuma dúvida. Ok, então, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, muito obrigado pela participação do senhor no Câmara hoje. Deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, muito obrigado pela participação do senhor. Me permita fazer uma ressalva, deputado Castro tem razão. Tem que ser muito breve. Breve, não. Com relação ao Colbert Martins, eu o conheço muito, fomos deputados juntos aqui, nunca soube de nada que desabonasse a sua conduta. Realmente, nesse ponto tem razão. Agora, o ministro prevaricou na medida em que foi informado pelo Tribunal de Contas da União e pela Polícia Federal e não tomou as providências. Por isso a Operação Voucher aconteceu. Alguma réplica do deputado Marcelo Castro, rapidamente também? Apenas esclarecer que o Colbert Martins liberou essa parcela do recurso, que era a última parcela, mediante pareceres favoráveis. Então imagina, eu chego no Ministério, assumo, tem um convênio que está absolutamente regular, todos os pareceres favoráveis, já foram liberadas 3 parcelas, falta a última parcela a ser liberada, chega na minha mesa com parecer favorável. Ele não podia adivinhar, ele tinha que liberar. Em função disso, ele foi preso, algemado, foi transportado num camburão, foi para uma prisão, ficou preso com presos comuns, criminosos, foi tirada a fotografia dele de nu, da camisa para cima, segurando uma placa aqui como se fosse o maior criminoso do mundo. Isso é preciso chamar a atenção da sociedade brasileira.
Houve excesso da Polícia Federal, houve excesso do Ministério Público e houve excesso da Justiça Federal. Ele é um inocente e não merecia esse tratamento que foi dado a ele. Colber Martins, que era deputado até a legislatura passada aqui. Muito obrigado aos deputados, mais uma vez, pela participação no Câmara hoje. Ariadne.